Eu quero convidar você, querido, para o texto da Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 16, versos 22 a 34, onde está escrito: a multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam na sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa, e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Esse texto, amados, ele nos fala da prisão de Paulo e Silas. Eles haviam sido presos por pregar o Evangelho. Eles haviam sido humilhados porque estavam pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles haviam sido torturados por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que as suas costas estavam lanhadas, eles estavam presos num tronco, sofrimento imenso. Mas à meia-noite, diz a Bíblia, que estes servos do Senhor louvavam o Senhor, cantavam hinos a Deus. E o que eu quero considerar com você é uma pergunta: como é possível alguém injustiçado, como é possível alguém que está sendo torturado, como é possível alguém que está passando por uma aflição como esta, alguém que está preso injustamente, como é possível cantar e louvar hinos ao nosso Deus? Se nós olharmos para nós, vemos com que facilidade murmuramos do Senhor, questionamos a vontade de Deus, nos rebelamos contra o Senhor. Por isso, querido, eu queria que você considerasse nesta hora qual será a razão, qual é o segredo. E eu quero compartilhar com vocês 4 segredos que eu vejo nesse texto, 4 grandes segredos, 4 grandes convicções que Paulo e Silas tinham ao passar por todo este sofrimento. A primeira convicção, a primeira certeza, é que eles tinham a certeza e a convicção da permissão do Senhor. Eles sabiam que estavam presos, eles sabiam que haviam passado por toda essa dificuldade, porque o Senhor havia permitido, havia permissão de Deus. Eles sabiam que não era por acaso, Deus havia permitido tudo aquilo que estava acontecendo em suas vidas. Uma segunda certeza e convicção que Paulo e Silas tinham era a convicção e a certeza da presença do Senhor com eles. Eles não estavam sozinhos, o Senhor não os havia abandonado, ainda que ninguém soubesse que eles estavam ali naquela prisão, ainda que ninguém soubesse o que estava acontecendo com eles, o Senhor sabia, e o Senhor estava ali com eles. E você pode ter essa convicção também. O Senhor, Ele sabe.
O Senhor está presente com você. O Senhor sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Você não está só. Nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor sempre está conosco. Esta é a sua promessa maravilhosa. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, queridos, há uma terceira certeza, há uma terceira convicção que Paulo e Silas tinham. Era a certeza e a convicção do propósito do Senhor naquela situação. Eles sabiam que se Deus havia permitido que eles fossem parar naquela prisão, se Deus havia permitido todo aquele sofrimento, é porque o Senhor tinha um propósito maravilhoso na vida deles. E isso alegrou o seu coração. E isso os levou a louvar, a cantar ao Senhor naquela situação. Querido, eu quero que você saiba, seja o que for que você esteja enfrentando, seja qual for a circunstância ou a dificuldade, Deus tem um propósito naquilo que está acontecendo com você. Muitas vezes não entendemos de imediato. Muitas vezes não podemos perceber, discernir o propósito, mas o Senhor tem um propósito. Paulo e Silas cantavam e louvavam, porque eles sabiam que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que estava acontecendo. E finalmente, uma quarta certeza e convicção que eles tinham, era a certeza e a convicção do livramento do Senhor. Eles sabiam que o Senhor os livraria. Não sabiam quando, como, mas eles tinham essa certeza bendita e maravilhosa. E eu quero dizer a você, o Senhor vai te livrar. O Senhor vai te tirar desta situação. Você pode crer nisso, pode tomar posse desta palavra, porque esta é uma promessa de Deus na sua palavra. E eles tinham essa convicção e essa certeza. O Senhor os livraria. E diz a palavra de Deus que eles estavam louvando o Senhor e de repente houve um tão grande terremoto que aquela prisão foi abalada, as cadeias se quebraram, todos foram soltos e eles foram libertos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quando isso aconteceu, eles puderam perceber o propósito de Deus na conversão do carcereiro, na conversão da família, na conversão daqueles presos que ouviram a mensagem e se converteram a Jesus pela instrumentalidade deles. E eles foram finalmente soltos e continuaram louvando e glorificando o nome do Senhor. O que aprendemos nesse texto é louvar ao Senhor em meio às tribulações. E podemos louvá-lo porque o Senhor Jesus, Ele sempre permite tudo o que nos acontece. Ele sempre está presente em todos os momentos. Ele sempre tem um propósito e Ele tem um livramento. E Ele tem isso para você. Então, comece a louvá-lo, comece a agradecer, comece a glorificar o nome do Senhor e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.